Boa noite a todos. Estamos aqui para fazer mais um webinário da Comunidade de Práticas de Residência Médica, com apoio da Associação de Residência Médica de Minas Gerais, da ARENG. Hoje, o professor Antônio Fernandes Lares vai falar para a gente sobre questões da avaliação curricular. Já foi publicado ontem a avaliação curricular padronizada para o ano de 2027. Então, ele vai dar ênfase nos principais aspectos, né, da avaliação curricular, alguns pontos que foram modificados, e vai falar para a gente também sobre uma avaliação geral, né, da avaliação curricular na nota dos candidatos para o processo seletivo unificado de Minas Gerais. Boa noite, Antônio, seja muito bem-vindo. Boa noite, Tânia, boa noite a todos. É um prazer estar aqui abordando essa questão da avaliação curricular, que a gente considera uma etapa fundamental, né, em um processo seletivo para a residência médica. A avaliação curricular, o grande mérito delas, segundo o que a gente considera, é porque ela é um reflexo da vida do candidato durante o curso de medicina. Ou seja, não tem como chegar no último ano e ele falar, bom, quero fazer um bom currículo. Não tem jeito. Tem que ser uma coisa, assim, intrínseca dele, que durante o curso de medicina ele dedicou àquelas atividades que estão todas previstas, assim, né, nas diretrizes curriculares. Não tem nada de novo, assim. A gente só faz um compilado dessas atividades e elas são valorizadas em conjunto para a prova da residência, né? Então, pode passar, Tânia, por favor. Pode passar. Então, a nossa avaliação curricular, ela está intrinsecamente relacionada com o processo seletivo unificado de Minas Gerais, né? Este processo, ele foi criado em 2009, como é um assunto de interesse, né, principalmente do estudante de último ano, eu vou fazer esse apanhado aqui, porque essa geração, ela não sabe exatamente, não viveu como eram os processos seletivos anteriormente, como ainda são em muitos estados que não têm um processo unificado. Nós iniciamos em 2008, unificamos a avaliação curricular em Minas Gerais, com uma votação de todas as instituições, numa reunião no Conselho Regional de Medicina. Então, a gente fez essa votação, foi utilizado nessa avaliação curricular padronizada, porque antes a avaliação cada um fazia da sua cabeça, um mesmo currículo tirava uma grande nota em um processo, uma nota pequena em outro, às vezes com os mesmos componentes, né? E com isso a gente ficava numa situação difícil para o candidato, porque ele não entendia, não havia direito a recurso. Então, a gente unificou este processo de avaliação curricular, estabelecemos critérios, a Serem Minas Gerais avaliou os currículos e divulgou uma nota em 2008 que todas as instituições utilizaram. Já em 2009, baseado nessa experiência, foi criado o processo seletivo unificado de Minas Gerais, sob a presidência do Reginaldo, que era o presidente da Serem. Então, nós criamos e tivemos a adesão de 46 instituições já naquele primeiro ano, com 692 vagas, né? Então, em média, né, este processo, ele substituiu 46 processos, ou seja, uma pessoa, para concorrer a 5 instituições diferentes, ele tinha que fazer 5 provas, e às vezes não era possível, por uma questão de logística, uma prova aqui, outra em Montes Claros, outra em Uberlândia,
ou mesmo coincidência no mesmo dia. Pode passar. Bom, isso aí é um rascunho, né, de quando eu guardei, de quando a gente imaginou como seria, imaginando quanto seria o preço da inscrição. Vocês veem que é uma coisa muito amadora, né? Eu estava no ambulatório e comecei a fazer essas anotações. Pode passar? Pode passar, Tânia? Ah, não. Volta um, por favor. Este aí é o embrião, né, do que é a nossa avaliação curricular, né? Foi uma das primeiras do Brasil, né? Eu participava do grupo que fazia o processo seletivo da FEMIG, e em 1994 nós criamos esse pequeno modelo aí, né, que tinha 8 componentes, né? Avaliação no curso de medicina, estágios na área, estágio na FEMIG, trabalhos publicados, participação em congresso, língua estrangeira, aprovação em concurso e monitoria. Então, esse foi um embrião. E a partir do momento que esse modelo foi sendo utilizado, ele começou a ser aperfeiçoado, até que em 2009 ele foi aperfeiçoado com a participação de mais pessoas, e aí ele passou a ser utilizado com esta base aí. O candidato sabia quanto valia cada item, então ele tinha uma previsão da nota e podia reclamar caso essa nota que fosse atribuída não correspondesse à expectativa dele. Pode passar. Então, por que que a gente defende que é importante a avaliação curricular? Em 2025, o ENARE tomou uma decisão de abolir o currículo, né? E as pessoas começaram a perguntar se a gente ia continuar usando, como se o ENARE fosse um padrão. Então, na verdade, nós discordamos radicalmente disso, né? Então, fazendo uma projeção no PSU do ano passado, né, que a gente teve 1.340 vagas e 1.340 candidatos convocados numa primeira convocação. Caso fosse considerado só a prova, então haveria um prejuízo, né? 35% dos candidatos apresentariam perda de posição, né? E 187 candidatos iam ganhar posições, né? Vocês veem que tem uma curiosidade aí, né? Que apesar da média de posições 2,20, 2,4, mas média sempre é um número muito falso, porque a metade das pessoas vão estar acima, ganhar posições acima dessa média, né? Então, no caso da perda, eles perdem de 1 a 21 posições. E o ganho é interessante, porque é o ganho de 1 até 42 posições. Esse 42 posições é um candidato que obteve apenas meio ponto no currículo, né? Ele praticamente não apresentou nenhum documento, só o CRM. Então, ele, no caso, se fosse considerada só a prova, ele ganharia 42 posições. Pode passar. Então, o modelo utilizado é a prova de 90 pontos, currículo 10 pontos, né? O currículo vale 10%, conforme previsto na legislação da Comissão Nacional. Então, a importância é, como eu falei anteriormente, né, do currículo. Ele valoriza a atividade do candidato durante o curso de medicina. Há um ganho de experiências na formação, né, desse candidato, né? Existe uma crítica, né, de que o candidato faz isso só para ganhar ponto. As pessoas se esquecem que a vida é assim, né? Eu conheci Machado de Assis e passei a ser um admirador, e influenciou muito minha vida, porque eu fui obrigado a ler um livro porque valia ponto. Eu tinha que fazer um resumo, tinha que ninguém queria saber se eu gostava ou não gostava de Machado de Assis. E se não fosse
essa obrigação da escola, talvez eu nunca tivesse conhecido, né? Vinha conhecer Dostoiévski pela mesma coisa, né? De que, em determinado momento, no meu ensino médio, foi mandado ler Os Irmãos Karamazov, e valia, eu tinha que fazer um resumo, e valia ponto, e aquilo foi muito importante na minha vida. Então, é o que eu defendo, que quem vai fazer uma iniciação científica achando que é só para ganhar meio ponto ou um ponto, indiretamente, né, ele pode vir a desconhecer pessoas, pode conhecer uma área totalmente diferente, né, que ele nem imaginava, então aquilo pode abrir um horizonte na vida dele, né. Ainda a gente tem a vantagem da diminuição dos empates, né, nós vamos ver mais na frente isso. E a crítica também, as pessoas falam que aquelas atividades têm pouca importância, que tem comércio, que vende artigo publicado, que tem falsificações. Bom, nós lidamos com o ser humano, então, alguma coisa, se você lida com duas pessoas, a probabilidade de uma ser desonesta é muito pequena, mas quando você lida com um universo de 9 mil, então há, sim, essas possibilidades, mas nós não podemos nos deixar pautar por isso, né? Pode passar. Então, como eu falei ali sobre o empate, né? A gente vê que com o currículo a gente teve no ano passado uma variação de notas de 45 a 92,8, com uma unidade de 0,05, ou seja, a gente tem 725 valores possíveis de notas, né? Se não houvesse o currículo, no caso nosso, que cada questão vale 1,2, a classificação era 45 e a maior nota foi 82,8, então a gente tinha apenas 32 possibilidades de notas, com uma possibilidade de empate 22 vezes maior. Por isso, o ENARE, este ano, solicitou dos candidatos a certidão de nascimento, ou seja, o desempate foi feito em grande número de vezes pela hora do nascimento, não pela data, porque a data de nascimento ela coincide. Se você tem, estatisticamente, você tem 65 pessoas juntas, há possibilidade de duas, mais de 80% de possibilidade de duas ter nascido no mesmo ano. Então, no mesmo dia, né? Então, este ano eles exigiram que os candidatos enviassem a certidão de nascimento para usar a hora de nascimento como desempate. Pode passar. Então, a posição dos candidatos convocados, então, caso não fosse considerado o currículo, na primeira convocação. Então, 418 candidatos iam ganhar de 1 a 5 posições, né? Aliás, 418 candidatos perderam, né, perderiam 1 a 5 posições, e 174 ganhariam 1 a 5 posições. 45 candidatos perderiam de 6 a 10 posições, e 8 candidatos ganhariam de 6 a 10. Ainda teria candidatos, né, que ganhariam acima de 10 posições, 5 candidatos ganhariam e 6 perderiam acima de 10 posições. Então, vocês veem que utilizar só a prova, o concurso dá uma sensação de injustiça muito maior, né? Porque você acertar uma questão a mais, é possível você treinar no cursinho, etc., e acertar uma questão a mais. Mas uma questão, se você tiver uma iniciação científica, ela tem o mesmo valor. Então, não é possível você, na sorte, ter uma iniciação científica, né? Pode passar.
Então, essa aqui é uma projeção, porque quando a gente classifica a prova em faixas 1, 2 e 3 de desempenho, é uma faixa dos candidatos que vão em faixa 1, os que têm o melhor desempenho, a faixa 2, o médio, e a faixa 3, os candidatos de baixo desempenho. Então, como que foi o currículo, no caso nosso, né, para os candidatos da faixa 1 de desempenho na prova? Só 40%, como vocês veem nessa primeira coluna aí, só 40% tiveram o currículo faixa 1. Ou seja, ele foi bem na prova, mas o currículo equilibrou o posicionamento dele em relação a outros. Então, por exemplo, em relação à faixa 2 e à faixa 3 da prova, que eles puderam ter vocês veem que um número de 20% dos candidatos de faixa 3 na prova teve faixa 1 no currículo, ou seja, a posição que em verde aí. Então, a posição dele melhorou graças ao desempenho dele no currículo de faixa 1. Então, essa é a conclusão básica que a gente tira. O currículo vale 10 pontos, mas ele tem uma influência de 20% na classificação final dos candidatos. Da mesma maneira, vocês pegarem na primeira coluna aí, os candidatos que tiveram faixa 1 de prova, 20% deles, que estão em amarelo, lá em cima, tiveram currículo faixa 3, ou seja, eles tiveram uma perda significativa de pontuação final, porque o currículo não foi um currículo correspondente ao desempenho na prova. Pode passar. Então, é isso que está mostrando aqui, né? Como anualmente a gente muda o currículo baseado nesses estudos. Aqui a gente tem uma comparação. No ano de 2019, a gente vê currículo faixa 1 e prova faixa 1. Vocês veem que 60% dos candidatos de prova faixa 1 tiveram currículo faixa 1. Então, a gente mexeu, a gente aperfeiçoou o currículo no correr desses anos para ele ser mais exigente, para ele ser mais seletivo. Como nós vimos na anterior, em 2026, apenas 40% das notas de prova faixa 1 tiveram nota de currículo faixa 1. Pode passar. Aqui é um resumo, né? Quando a gente pega currículo faixa 1 em 2019, era 62% das provas de faixa 1 tinha currículo faixa 1, e houve uma redução para 40% apenas em 2026. Enquanto que a gente considera os candidatos de pior desempenho da prova, vocês veem que a prova na faixa 3, que está em verde aqui embaixo, em 2019, 68% tiveram currículo faixa 3. E em 2026, apenas 40%, 39%. Ou seja, eles ganharam posição porque tiveram um bom currículo, né? Então, os de faixa 2 também tiveram um grande ganho neste período, né? 40 dos de prova faixa 3, 42% tiveram currículo na faixa 2, ou seja, melhorando a sua posição em virtude de ter constituído um currículo de melhor qualidade, de melhor desempenho. Pode passar. Bom, então, como que é a avaliação curricular? Este aqui é um apanhado do número de documentos enviados e qual percentual de documentos que foram invalidados no ano passado, né? Então, em relação
ao histórico escolar, que a gente considera as notas dos primeiros 4 anos, no item 1, e no item 1B dos últimos 2 anos do curso, vocês veem que a maioria dos documentos foram validados, né? Houve pouco problema dos candidatos entenderem qual era essa lógica, ou poucas possibilidades dos candidatos apresentarem documentos assim que eram inválidos e reivindicarem validação, né? Então, dos documentos apresentados, né, praticamente todos os candidatos, esse universo aí era 7.800 candidatos, 97% apresentaram documentos, e desses aí, 98% foram considerados válidos, né, com a nota que o candidato pediu, né. Em relação ao inglês, que é cobrado o título internacional de inglês, ou pelo menos 4 semestres durante o curso de medicina, né, ou um outro curso estrangeiro, um título intermediário ou avançado, também vocês veem que o universo de pessoas que apresentou este documento foi de 20% apenas, né? Só 1.700 candidatos tiveram esse documento. Mas a grande maioria teve o documento validado, 84%, né? Sendo invalidado apenas 16%. Neste caso aqui, é um equívoco dos candidatos, que eles apresentam muito documento de curso de inglês nacional, né, IQB, ou cultura inglesa. Infelizmente, esses a gente não considera, porque nós já consideramos, mas o índice de falsificação era infinito, então a gente acabou por não considerar este item, né? Seguindo os outros itens aí, vocês veem que há um percentual muito significativo, né, de documentos apresentados que são considerados válidos, né, chegando por volta de 70% a 80%. Quando a gente chega nas publicações e apresentação em congresso e organização de evento, aí sim a gente tem um alto índice de documento rejeitado, né, porque os candidatos insistem em colocar documentos que claramente não são válidos, que no modelo está bem explicado que não são válidos. Eu saliento aqui, né, que as nossas avaliações, elas são todas elas manuais, um por um dos documentos enviados é avaliado, praticamente cada item é avaliado por uma única pessoa. Então, os documentos, eles são avaliados pela mesma pessoa, ainda que faz uma avaliação comparativa de quais são os documentos mais apresentados, quais são as maiores razões para o engano destes documentos, né? O campeão aqui, né, é a publicação de trabalho, que os candidatos insistem, né, em não cumprir as exigências que estão lá bem claras, né, em relação à publicação, aos participantes, né, que é no máximo o número máximo de pessoas, a exigência de ter um médico especialista, né, com RQE entre os autores, né, não basta ser médico, ele precisa ser especialista com RQE para poder não banalizar essa questão da publicação. E, principalmente, o tipo de revista em que é publicado. Pode passar. Então, como fica o modelo neste ano, né? Então, a gente tem o histórico, né, do primeiro ao 4º ano. Como foi aqui é uma comparação, né, de como foi o desempenho dos candidatos neste ano, né? Então, vocês veem que nesses itens, como o histórico, a maioria dos candidatos, né, que teve
um bom desempenho, teve um bom desempenho no currículo também, né? Em relação à língua, então, o número, né, dos candidatos menores foi muito menor do que dos candidatos maiores, né? Vocês veem que 52% dos candidatos que obtiveram boa nota tiveram boa, boa avaliação nesse item língua, no estágio, né, e extensão, monitoria e PET, o BIC, a organização ou palestrante de evento. Quer dizer, vocês veem que todos esses documentos apresentados aqui, a gente sempre estuda o percentual de validação de cada um deles antes da gente avaliar, né, uma mudança no modelo de avaliação curricular. Pode passar. Então, como ficou este ano? Então, nos primeiros 2 itens não houve mudança, né? Nos 4 primeiros anos, são 50% das notas, né? De acordo com a pontuação, 85, 80, 75. Nos 2 últimos anos, 70%, né? Aí já são os internatos, então são exigidos 70% das notas, no nível mais elevado, né, para poder obter a pontuação. Isso aí foi uma reivindicação das escolas, né, porque antes a gente usava nota dos 6 anos seguidos. Então, o candidato que já tinha 50% das notas acima de 80 ou de 85, ele dava menos importância aos internatos, porque aquela nota não ia fazer diferença. Então, a gente fez essa diferenciação e ela tem um efeito significativo no interesse do candidato pelo internato. O conhecimento de língua estrangeira, que é o título avançado ou intermediário, este ano a gente fez uma atualização da tabela de equivalência, como eu vou mostrar a seguir, né? O item 3, o estágio extracurricular, ou PET, ou monitorias, que vale 2 pontos. O item 4, bolsa de iniciação científica, ou participação em projeto de pesquisa durante a graduação, né? Ou participação voluntária, que vale 1,3. A participação como organizador ou palestrante em congresso, que vale meio ponto, pode passar. Essa é a atualização da tabela, né, dos títulos de inglês, porque muitos deles mudam, né, e a faixa de nota muda, então a gente vai ter como base este ano o quadro europeu, que é um quadro mais completo, né, então, isso aí a gente fez questão de colocar na tabela deste ano o que não vale, porque as pessoas insistem em colocar itens que não valem, né? Então, aí a gente deixou bem claro aqui na tabela que o que corresponde a B1 para baixo não vale, né? Essa avaliação do inglês, ela é o contrário da avaliação do Qualis, né, que às vezes confunde alguns candidatos, como a gente vai ver depois. Aqui o A1, A2 e o B1 são piores, né? Quanto mais aumenta a letra, melhor é o nível. No caso do Qualis é o contrário, né? Então, às vezes, os candidatos confundem isso. Pode passar. Na seção 6, a organização e participação em ligas acadêmicas e representação acadêmica em órgãos. Neste ponto aí tem um grande número de candidatos que colocam várias representações, né, que não valem, só vale a representação de um DA como presidente, ou como secretário, ou como tesoureiro, né, são 3 representações apenas.
presidente de liga não vale nesse item aí, apenas a participação. O presidente tem o mesmo valor do que qualquer um outro participante. O tempo, as características, está tudo bem determinado no modelo, né? O curso de suporte avançado à vida vale 0,7 pontos, né? O título internacional, né? Tem que ser o título, porque isso aí não é só aqueles reconhecidos, né? Os cursos de temas médicos, né, diferente desses cursos de suporte avançado, são cursos, aqui é importante que a organização tenha que ser por entidades médicas ligadas à AMB, né? Não aceitamos cursos de empresas, etc. No caso, a participação em ligas acadêmicas, né, que, aliás, não pode ser relacionada à liga acadêmica, o relacionamento com a liga acadêmica é apenas no estágio, que pode ser ligado à liga, no item 3, ou então no item 6, né, no caso dele ter tido participação na liga. O item 9, a participação em projeto ou programa de extensão, e também não relacionada à liga também, e a participação voluntária, que são 2 projetos de participação voluntária, que está descrito lá, tem que ser em órgão público, prefeitura, etc., tem que ser em semestres diferentes, né? O item 10, a apresentação e publicação de trabalho científico, ou seja, pode ter uma apresentação com publicação ou uma publicação, né? No caso, apresentação oral, né? E o item 11 é a produção científica, que é a publicação de artigo científico em revistas, no mínimo qualis B2, conforme especificado. Pode passar. Então, isso aí é para insistir, né, para prestar atenção no qualis, porque muitas pessoas colocam a revista falando, não, mas aceita até B2, o qualis é B3 ou é B4. Não, B4 é pior. A classificação aqui, ela começa, o melhor de todos é A1, depois A2, A3, A4, B1, B2, depois vem B3, B4, B5. Então, prestar atenção nisso. Tem gente que insiste que o C é melhor do que B, né? Se aceita até B2, o meu é C, então é melhor. Então, não é assim a classificação, né? Então, prestar atenção nisso quando for inserir o trabalho e ter a expectativa do seu trabalho ser validado, né? Pode passar. Eu esqueci só de mencionar que, em relação ao modelo do ano passado, foi excluída a publicação de capítulo, né, de livro e de e-book, porque era o item que tinha o maior índice de arquivos rejeitados. A gente não existe um padrão de qualidade para livro, né? O padrão de registro, ele é para qualquer coisa, qualquer pessoa pode publicar qualquer coisa, e o e-book, as editoras simplesmente cobravam um valor, pegavam um e-book de anos atrás e trocavam o nome e publicavam hoje. Então, são publicações que, infelizmente, não tem como quantificar se vale ou se não vale. Então, em conclusão, a ARENG considera a avaliação curricular padronizada um componente fundamental para o processo seletivo da residência médica, contribuindo significativamente para a formação e para o processo seletivo mais justo, né? Pode passar. Então, dessa forma, a gente publicou, né, o modelo que vai valer para 2027 e está à disposição, e esperamos que os candidatos leiam, né, as observações que estão. Tem observações que parecem muito simples, mas os candidatos insistem em não entender
que, por exemplo, se o documento tem uma assinatura eletrônica, é uma coisa, ela é quantificável, algumas têm QR Code, outras têm lá o site que você pode verificar a autenticidade daquele documento. É muito diferente de copiar e colar uma assinatura. Então, neste caso, tem que ter uma autenticação do documento para poder ele ter validade legal, né? A mesma coisa são as declarações. Então, muitas vezes, um candidato pega uma declaração de 2 anos atrás, assim, previsão de formatura na data 15 de dezembro de 2024. E aí tenta colocar este documento hoje, 2 anos depois, ou seja, aquele era um documento temporário, enquanto ele não formava. Passou aquela data, aquele documento não vale nada, né? Ele tem que apresentar ou o diploma ou o CRM, alguma comprovação de que ele concluiu aquele curso que estava previsto a conclusão, que a conclusão estava prevista. Ou tentam colocar um arquivo, que uma revista manda um papel para eles assim, previsão de publicação até o final do mês X. Isso aí já passou, isso foi há 2 anos atrás, então esse documento não tem nenhum valor. E, por fim, a gente pede encarecidamente, né, que os candidatos não coloquem uma revista inteira. Muitos candidatos fazem isso, né? Tem um arquivo publicado, tem um artigo publicado, uma análise de congresso que tem 100 e tantas páginas, então ele coloca tudo aqui. Então, muitos deles perdem, porque a gente não consegue encontrar o arquivo no meio daquilo, né? Então, a regra está lá, né? Você tem que colocar uma cópia da capa da revista, pode ser só a primeira página do arquivo, do artigo, para você conseguir ver a metodologia, você conseguir ver os autores, a identificação dos autores. Então, esses são itens que são muito simples, mas muitos candidatos perdem ponto por causa disso, né? Então, é só isso. Estamos à disposição para qualquer questionamento agora, ou então pode mandar um e-mail para a Arengue, que a gente responde sempre de uma forma genérica. Nós não pré-avaliamos documentos. Muitas vezes o candidato ou o aluno mostra para a gente, isso aqui vale? Eu falei assim, eu não sei. Leia o modelo e vê, porque se você falar ali que vale, pode gerar um grande mal-entendido. É igual para a Arengue, né? Se alguém manda um arquivo, isso vale? A gente responde, não, leia o item X e você vai entender se vale ou não vale. Pois não, Tânia, você viu aí no chat, tem alguma pergunta? Sim. Bom, primeiro, Antônio, muito obrigada pela explanação. Eu acho que ficou muito claro aí os motivos, né, de ser mantida a avaliação curricular, os pontos chaves. Nós temos aqui uma série de perguntas, e aí eu vou passar as perguntas para você. Eu acho que dá tempo de responder todas, tá? Se não der tempo, depois a gente comunica, né? Não, também, mas aqui não acho que dá tempo. Então, a primeira pergunta é do Eduardo Calop, ele pergunta qual a forma de comprovação de RQE de um coautor, né, orientador e tal, dos documentos. Eu acho que eu gostei dessa pergunta, porque eu acho que no Você vai modelo, na no, avaliação vai está no, faltando, né? A gente tem que colocar isso lá. vai na Sim, internet, procura CRM, procura um médico, digita o nome desse médico, se você tiver o CRM ou o estado, mesmo se você não tiver, você pode digitar o nome dele inteiro, aí aparece a identificação dele e o RQE aparece na página do CRM. Tira um print dessa página, é suficiente. tá. Então, é consultar no Conselho Regional de Medicina. Essa consulta é rapidíssima, fácil na internet, não tem nenhuma dificuldade. Uhum. A outra é do Tiago Rezende, ele pergunta sobre a questão do histórico escolar nos últimos 2 anos, em que é exigido 8 disciplinas, e ele diz aqui que na UFO, por exemplo, que é a instituição dele, só tem 5 disciplinas.
as notas são distribuídas em 5 disciplinas, que mesmo que ele tenha 100 na pontuação, ele vai perder porque não tem um número mínimo de disciplinas exigidos. Infelizmente, essa questão aí, a gente tem que tomar decisões baseadas em mais de 300 escolas do Brasil, né? Então, todos os itens que se referem a currículo, a gente toma decisão baseada em todas as escolas. Nós tivemos até um problema com uma escola uma vez, que o diretor até me ligou, falou que o suficiente era que o candidato mandou um documento que suficiente significava que o candidato obteve 100% de aproveitamento. Aí ele ligou e eu falei com ele, senhor, me desculpa, mas nós avaliamos anualmente 5 a 8 mil currículos e eu nunca vi na minha vida um candidato que tivesse 100 em todas as provas. Aí ele falou que naquela escola o candidato ia repetindo a prova até obter 100. Eu falei assim, é ótimo, só que isso, na nossa lógica, chama-se recuperação. Então, esse candidato não pode ter a mesma valorização que um candidato que obteve 100 na primeira prova. Então, eu acho que vocês precisavam rever os sistemas seus. Então, essa questão de agrupamento dos internatos, ela é muito complexa, porque o 8 não foi da nossa cabeça, é porque, segundo a diretriz curricular, são 8 internatos. Algumas escolas ampliam, que elas dividem, por exemplo, o de ginecologia e obstetrícia em 1 mês e meio de ginecologia e 1 mês e meio de obstetrícia. Com isso, tem notas a mais. Mas você agrupar em um número menor de notas, tem uma faculdade que só dá 1 nota por semestre. Então, o candidato só tem 4 notas dos últimos 2 anos. Então, não é possível você fazer uma comparação de desempenho neste caso. Okay. A próxima pergunta é da Carolina Martins. Ela pergunta sobre a validade do documento, se serão aceitos certificados emitidos há mais de 2 anos. Eu acho que você acabou falando isso, que é aquela questão de quem dá documento provisório, por exemplo, que vai cumprir Então, ela está perguntando, então, certificado não tem problema. Alguém que formou em 2022, né, ele tem vários certificados de 2021, de 2020. O problema é declaração provisória. Declaração provisória, ela só tem valor dentro de um tempo limitado, né? O outro é o Tiago Rezende, de novo, ele fala que o certificado de inglês ficou muito difícil. Ano passado, 665 no check, estava dando nota máxima, já simplesmente não pontua nada. Agora, que aí ele está colocando aqui que é que ele achou que ficou mais difícil o inglês. Isso é a correspondência atual do padrão europeu, né? Então, quer dizer que foi uma correção que o anterior estava cometendo engano, né? É igual no anterior, o FCSC não valia. Neste aqui, agora, na correspondência, ele vale, né? Então, alguns ganham, outros perdem quando há uma atualização. Não foi da nossa cabeça, né? Todas as decisões referentes a inglês, a língua estrangeira, sempre foram baseadas nos modelos vigentes, né? Nos quadros de equivalência vigentes. Tá. Aí depois a Thais pergunta de novo sobre a questão dos documentos emitidos há mais de 1 ano, os documentos provisórios. Aqui vou dar um exemplo, Thais, por exemplo, no pré-requisito, um residente vai cumprir, né, se ele tiver o programa do pré-requisito dele no dia 28 de fevereiro, ou então você vai concluir sua graduação em medicina no dia 28 de fevereiro. Agora, se você já concluiu a graduação no ano passado, esse ano você está fazendo a prova e você quer emitir um documento falando que você ainda vai concluir, é isso que não é aceito. Os certificados oficiais, histórico, tudo isso é aceito, é só essa questão, né? Porque, por exemplo, você faz a inscrição e ainda não se formou.
É um exemplo de documento provisório, tá? Um outro exemplo é alguém que está fazendo uma iniciação científica, agora a inscrição é em outubro, ele está há 1 ano, mas ela ainda não foi finalizada, então a escola dá uma declaração que ele está há 1 ano da iniciação científica e que a previsão é de finalização em novembro, por exemplo. Aí, este ano, essa pessoa coloca o mesmo documento outra vez, né? Então, ele está repetindo o processo seletivo, este ano ele coloca o mesmo documento, ou então ele não fez processo seletivo no ano passado. Ele só recebeu este documento e guardou. E agora ele apresenta este documento. Esse documento não vale nada, ele não tem valor legal. Ninguém sabe se essa pessoa terminou aquele coisa, se ela abandonou, se ela foi reprovada. Quer dizer, uma série de coisas pode acontecer. Bom, a outra é sobre essa questão da validade. Gostaria de saber se é necessário autenticar novamente documentos do ano passado. Não, a autenticação uma vez só, o cartório tem fé pública, né? O documento estando autenticado no cartório, ou no caso do histórico escolar, pode ser na sessão de ensino da faculdade. Então, ele tem valor para o resto da vida, ele não tem validade, né? Não perde a validade. Gustavo Rezende pergunta se, em relação aos cargos de diretório acadêmico, tem como diretor-geral, os diretores de setores, o exemplo do diretor do estudantil ou diretor de marketing é aceito? Não. Isso é claro. Isso aí no modelo lá é claro. Sim. Depois, de novo, Gustavo. Fernando Mendonça pergunta: então não precisa autenticar os documentos que já têm assinatura digital? Isso aí é controverso pelo seguinte: ele tem assinatura digital, mas você não vai mandar o original, você vai mandar uma cópia. Uma cópia tem que ser autenticada, né? Então, você não pode digitalizar um documento oficial e pressupor que ele é verdadeiro, né? Então, é por isso que muitas vezes o documento com a assinatura digital, ele precisa sim ser autenticado, porque nós não estamos tendo acesso ao original. Nós podemos pedir o original em caso de dúvida, a gente pede, né? A qualquer momento pode ser solicitado, mas você tem que autenticar, o que você está apresentando é uma cópia do original, não é o original. Então, sobre essa questão da autenticação, por que pede autenticação? Né? Primeiro, se o cartório autenticou, a responsabilidade é do cartório se o documento é ou não falsificado, mas os documentos que tem, por exemplo, o QR Code, ou que tem uma chave de autenticação digital, né? Por exemplo, a carteirinha de aprovação do curso de suporte avançado à vida, ela tem um QR Code, então, se o avaliador consegue verificar a autenticidade do documento, né, através do QR Code ou do código de verificação da assinatura digital, aí pode, né, o negócio é você conseguir verificar. Agora, não pode confundir a assinatura digitalizada, né? Porque muita gente confunde aquela assinatura que você digitaliza com a assinatura digital. Infelizmente, as pessoas confundem isso. É óbvio que a assinatura digital é diferente daquela que é digitalizada, por exemplo, num certificado de um congresso, vem uma assinatura digitalizada e não digital. Então, quando a gente fala de assinatura digital, é aquela em que você, mesmo sem autenticação do cartório, consegue verificar a autenticidade do documento. Mas é mais seguro autenticar no cartório, porque a gente pode não conseguir. Isso. É igual para trabalho científico, eu até esqueci de falar isso. Muitas vezes o candidato perde ponto que ele coloca lá um link do trabalho. Nós não abrimos o link definitivamente para ver trabalho científico. Primeiro, porque não está previsto no edital, né, no modelo de avaliação. Segundo, porque tem muitas revistas que você não consegue acessar, tem que pagar, tem que... Então, não é simples assim abrir link. Por isso que, para publicações, nós não abrimos link, né? Muita gente perde ponto por causa disso.
acha que é simples, se tem um link ali, basta colocar que você vai ter acesso àquele trabalho, mas nós não abrimos link para verificar trabalho, até porque tem risco até de vírus, de uma série de coisas. Então, por isso, tem que ser cópia do trabalho conforme está previsto lá. Tem dúvidas aqui agora sobre as ligas acadêmicas, pedindo para explicar, e uma pergunta mais específica, perguntando se a carga horária de 80 horas é para uma liga ou para as duas ligas? Conforme está especificado lá, né? Tem que atender aquela carga horária lá. Você pode somar 2 ligas de 6 meses ou ter uma participação de 1 ano em uma liga. Com a carga horária nas 2 ligas de 80 horas. De 80 tá? horas. Somando, para as 2 ligas de 1 ano, né? De 12 meses. E aqui, já respondeu, agora vem do Davi. No item 10 fala que serão aceitos apenas trabalhos desenvolvidos durante a graduação. A publicação também deve ser antes da data da formatura? Não. Isso aí a gente coloca só para poder evitar coisas assim esdrúxulas, né? Mas principalmente essas coisas que envolvem trabalhos às vezes, de longa duração, de outras coisas, não tem problema ser publicado depois, não. Né? O Gustavo Veloso quer saber se na modalidade do TOEFL, na proficiência em inglês, se aceitam os tipos como o ITP ou apenas o IBT que está na tabela. Não. É de acordo com aquela tabela de equivalência. No caso de ser outro título, a gente consulta a internet para ver a correspondência, porque o TOEFL foi mudando muito com o tempo, né? Então, ele tem várias nomenclaturas, então não tem como colocar todas numa tabela, porque o número está diminuindo cada vez mais de algumas nomenclaturas que foram extintas. Então, principalmente quem tem um título de 3, 4 anos atrás, ele tem que estar válido ainda, né? Mas se tiver uma nomenclatura diferente, a gente consulta a correspondência na internet. Ok. O Lucas pergunta sobre a questão dos cursos médicos de associações e sociedades. Agora é exigida a menção de aprovação no certificado. Como comprovar isso em cursos que somente a presença é exigida? Ô, Lucas, isso aqui tem que estar escrito no certificado que a pessoa foi aprovada. Se não tiver, ela não vai ganhar pontuação. Então, é um curso que a pessoa faz e ela faz uma prova para ser aprovada. Então, tem que estar no certificado. Todos esses cursos, a regra deles é essa, né? Que o certificado é só mediante a aprovação, né? Uhum. A Yuri pergunta se esses cursos de temas médicos, há problema no curso ser 100% online? Não, o problema, os critérios estão claros lá, né? É a instituição que organiza e a característica do curso, né? Cursos de instituições comerciais, de instituições de falsas universidades aí, nós temos várias falsas universidades no Brasil, né, que fazem até iniciação científica, faz coisa, campeã, né, pode até falar o nome, porque todo mundo sabe, né, tem uma tal de Unifil aí que faz isso. Então, se eles fazem ou não fazem, não temos nada contra, só que para o nosso processo nós não utilizamos esse tipo de certificado, não aceitamos. A Clara quer saber se, em relação à comprovação das notas no histórico da faculdade, se o curso não tiver terminado, a avaliação ainda, a porcentagem será calculada com as notas já disponibilizadas pela faculdade? Sim, sempre com as notas disponibilizadas. Por isso que muitas pessoas que fazem transferência acabam perdendo ponto, que não prestam atenção e não incluem as notas transferidas, né? Então, quando tem uma transferência, é preciso adicionar o histórico anterior
a parte que tem as notas e todas as notas ali presentes vão ser consideradas. A Marcela Patrício quer saber quais cursos são aceitos, além do medicina baseada em evidências e curso de ética médica. Não, qualquer curso que for organizado por essas instituições que atendam aos critérios. Nós não temos títulos, não. Antes a gente tinha títulos de curso, mas nós abolimos isso. Tá. Então, aqui é muito importante, Marcelo, é a questão, né, pode fazer curso de sociedade, você pode fazer curso da sociedade, exemplos, né, brasileiro de pediatria, pode fazer vários cursos, desde que tenha a aprovação e que tenha, né, essa chancela daquelas A entidades que carga estão horária inscritas no mínima, né? edital. Isso, de 8 horas. A Maria Vitória quer saber se os cursos da ABA-SUS e UNASUS realizados online são aceitos. Não são, Não são. porque não são entidades médicas de classe, nem sociedades médicas de especialidades, né, filiadas à Associação Médica Brasileira. Então, por isso que não são. Depois, a Fernanda, a soma de 2 projetos junto à comunidade, que deverá ter a carga horária. Se antes somente 20% conseguia pontuar no inglês, agora, ela fez 2 perguntas aqui, espera aí que eu não estou conseguindo ler. Ela está perguntando a carga horária da soma dos 2 projetos. Não, os 2 projetos não têm que ser independentes em semestres diferentes e entidades diferentes e atingir a carga horária. Lá é muito claro isso. E a outra que ela faz, se somente 20% conseguia pontuar no inglês, agora então será quase ninguém. Acho que vale rever isso. Está dando uma sugestão. Não, isso aí é o contrário, né? Um item. Nós estamos participando aqui, gente, a gente tem que deixar bem claro que isso é um processo seletivo. Se a gente tem 3 vagas e tem 5 pessoas, 2 têm que ficar de fora. Então, um item que muita gente pontua aqui, a tendência é alterá-lo ou até excluí-lo. Como o inglês básico, todo mundo tinha. Então, nós não precisamos ter um trabalho de avaliar 6.000 documentos se todo mundo vai tirar o ponto, então ele não vale nada para ninguém. Então, o que foi feito com o inglês, vocês estão entendendo mal o inglês aí. Vocês estão generalizando a posição de alguns poucos que vão ter perda. Né? O que foi feito aí foi uma atualização da tabela baseada na atualização dos títulos. Não fomos nós que inventamos isso. Né? A tabela anterior, ela tinha uma correspondência assim, baseada em toda a literatura. E não foi da nossa cabeça que ela foi inventada. Então, ela foi uma atualização da tabela. Tá. A Bruna quer saber se publicação precisa de ser autenticada. Publicação. Não, publicação não. Tá. Você tira uma cópia da revista e do artigo lá. O Gustavo quer saber sobre a Liga Acadêmica, se é no mínimo 2 semestres ou no máximo 2 semestres letivos. Não falou letivo, não. No mínimo, né? Se a pessoa quiser fazer 5 anos, ótimo para ela, mas para validação só vai considerar igual quem fez 1 ano. A Thaís fala que há a previsão de ter segunda entrada agora, em setembro, no processo seletivo? Sim, a prova já está marcada para princípio de agosto, né? O edital vai ser publicado na próxima semana, nós já temos próximo de 100 vagas vão ser ofertadas. O Gustavo fala que o curso de ética médica do CRM não vem escrito como aprovado, então ele não será mais aceito? Vem escrito sim, Gustavo, que foi aprovado. Nos certificados mais recentes vem. Vem atrás do certificado. A Thalita... Nossa, espera aí. Para quem teve aproveitamento de matérias de outro curso,
de quem já tem uma formação e elimina algumas disciplinas. Como comprovar a carga horária? Para quem fez outro curso que não medicina. Apresentando o histórico escolar do outro curso. Quem fez enfermagem e depois passa para a medicina e fez bioquímica ou fez anatomia, se a disciplina foi reconhecida, a nota dela é reconhecida também. A Lara pergunta: a proficiência de inglês de Cambridge precisa ter sido feita dentro de quantos anos? Isso aí é de acordo com a validade que tiver constando no certificado. Ok. Então, nós vamos encerrar aqui as perguntas, né, devido ao adiantado da hora. Nós, então, chamamos atenção para quem vai fazer a prova, né, a publicação do edital, do modelo de avaliação curricular está sendo sempre feita no meio do ano, para vocês terem tempo de organizarem os documentos, leiam com atenção, leiam o item das orientações gerais, né? E leia com atenção cada item, tudo é muito bem explicado. Então, para vocês, né, é muito ruim quando a pessoa tem um certificado e ela vai invalidar, por exemplo, porque não autenticou o documento. São coisas que vocês têm que tomar cuidado na hora de preencher a avaliação curricular. Bom, acho que nós encerramos. Não, como teve uma pergunta aí sobre o processo agora, de segunda entrada, né, gente não falou, para este processo nós vamos usar o modelo do ano passado, até porque a maioria das pessoas já fez o PSU antes, né, então já apresentou este currículo, então este modelo novo, essa atualização é para o PSU 2027. Tem mais uma que da Luma Soares. Tem mais duas perguntas, mas eu acho que nós não vamos conseguir mais responder, não. Nossa, é por causa do horário. A Luma está perguntando sobre a questão dos estágios extracurriculares, que fala carga horária, no mínimo. Isso aí não mudou nada. Coloca 30 horas por mês. Exatamente. Se ultrapassar, se não pontua. Se ultrapassar a carga horária mensal, se não pontua. Acho que é isso que eu entendi. Então, isso aí, gente, é porque tem pessoas que insistem de fazer instituições dão certificados de 2 meses, 200 horas em 2 meses. Nós não aceitamos. Tá. Aqui tem mais isso aí não mudou nada, sempre foi assim, né? O Thiago escreve que eu não estou conseguindo ler. Aí está falando também dos internatos. Tá. Tá bom. Gente, olha, muito obrigada pela participação de todos vocês. Nós vamos encerrar devido ao adiantado da hora. Muito obrigada, Antônio, pela excelente apresentação, pelos esclarecimentos. Acho que vai ajudar bastante os candidatos, né? O que foi falado aqui hoje. Boa noite a todos. Boa noite. E prestem atenção e leiam, gente. Leiam um pouquinho com atenção, né? Porque muitas vezes a pessoa perde ponto lá porque simplesmente não leu a descrição daquele item. Ok. Boa noite, então.